certo no UFC, né? Mais um bate-papo com a gente aqui no Vivo Esporte de hoje. Ana Paula Penha, neurologista formada pela Faculdade de Medicina da USP e é também especialista pela Associação Brasileira de Neurologia. Doutora Ana Paula Penha, seja bem-vinda ao Vivo Esporte. Olá, Júlio, obrigada pelo convite, por esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante quanto o AVC. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite aqui, doutora Ana Paula, mas vamos começando aqui já com uma pergunta que eu achei interessante e uma matéria que me chamou a atenção, né? Nós temos visto aí tantos problemas que a Covid tem nos trazido, né? Ou nos trago. Mas agora eu vi uma matéria sobre o número de AVCs que tem aumentado em função da Covid. Está relacionado isso mesmo, doutora Ana Paula? Isso, na verdade, Júlio, nós temos uma piora dos distúrbios de coagulação causados pelo vírus, essa é a principal hipótese, tá? Que está causando mais AVCs nas pessoas, principalmente AVCs em pessoas mais jovens, pessoas abaixo de 50 anos. Então, isso tem sido um grande problema, né? Porque as pessoas com AVC estão demorando mais para chegar ao hospital, né? E isso tem atrasado o socorro, e no caso do AVC é super importante ser um socorro imediato, e isso tem sido muito preocupante, porque está sendo observado na Espanha, primeiro, Itália, Nova York, foi observado, então, uma maior incidência de AVCs, às vezes, como manifestação, a primeira manifestação do Covid tendo o AVC. Que coisa, né? E como que vem esse roteiro, né? Você citou bem aí Espanha, Itália, Espanha, ou Espanha, Itália, Estados Unidos e agora no Brasil. Eu peguei até uns números aqui, viu, doutora Ana Paula? Olha, a faixa média de idades com AVC gira em torno de 72 a 74 anos, né? Essa era a faixa média até abril. Depois de abril, parece que essa faixa está baixando para 64 anos de idade. Está correto isso mesmo, doutora? Na verdade, assim, do ponto de vista epidemiológico, ainda é um pouco precoce para a gente fazer aí um estudo amplo de falar, olha, baixou realmente a idade de acometimento de AVC, tá? Então, para isso, a gente precisaria de um estudo muito mais amplo, populacional. Mas o que a gente tem observado é que, sim, as pessoas têm tido AVCs como primeira manifestação da Covid, tá? Isso foi inicialmente observado lá em Wuhan, na China, né? Depois, os outros países onde tiveram um grande impacto aí da pandemia, né? Itália, Espanha, Estados Unidos, e aqui no Brasil também estamos começando a ficar mais atentos a essa questão. Agora, doutora Ana Paula, a gente não pode descartar também o fato da tensão que estamos vivendo, né? Além da Covid, que pode estar relacionado a isso, não está comprovado, mas o fato da tensão que estamos no dia a dia. Primeiro, com medo da Covid, medo de morrer, medo de não ter o que comer. Então, isso também gera uma gastura, né, no ser humano aí que pode trazer outros problemas, como um AVC também, né, doutora? Sem dúvida, Júlio. Isso tem sido também estudado, né? Porque tudo isso que você está falando, né, que está muito ligado aí à nossa saúde mental, à nossa saúde do ponto de vista social, econômico, tudo isso acaba descompensando também aquelas doenças que são os fatores de risco para o AVC. Então, compensa a hipertensão, descompensa a diabetes, quem tem problemas cardíacos, renais, o pessoal está descuidando muito da alimentação, alta ingesta de álcool, né, também tem sido uma coisa preocupante, e tudo isso, claro, leva o paciente a um maior risco de ter um AVC também. Então, a gente tem, de um lado, o próprio vírus, que ainda não está bem definido qual é a forma que ele atua para aumentar o risco de AVC, mas também temos esse outro problema. Você está me ouvindo bem? Tá muito bem. Tá. Também temos esse outro problema, que é da piora da descompensação dos fatores de risco.
Você colocou num ponto muito importante que nós já registramos aqui no Vivo Esporte, o aumento de pessoas que estão ingerindo álcool. Assim, não só o aumento de pessoas, como o aumento na quantidade de álcool ingerido pelas pessoas. Né? A gente tem que colocar isso aí também. Doutora, tem um estudo também que, infelizmente, o número de pessoas consumindo drogas nesse momento aumentou e pessoas que estão confinadas em casa, sabe, usando droga de forma indiscriminada. A gente sabe que é ilegal, mas assim, eu não sei o que passa na cabeça, a gente não está aqui para questionar e para julgar ninguém também. Então você pega número de pessoas ingerindo álcool em maior quantidade, drogas, pessoas que não têm esse tipo de vício, mas que estão comendo mais em casa e comendo de forma aleatória. A gente fica em casa, tem a geladeira à nossa disposição ali, e você tem doce, você começa a mudar a sua rotina. E o seu corpo ele vai sentindo isso também. Até porque eu também peguei outra pesquisa aqui, doutora Ana Paula, aqui em Ribeirão Preto, um estudo da USP de Ribeirão Preto que aumentou a incidência de pessoas com AVC em 5 vezes, doutora. Como eu te disse, isso foi inicialmente observado lá em Wuhan, na China, né? Eles estudaram 214 pacientes que tinham Covid positivo e perceberam, Júlio, 6% de incidência de AVC. Tá? Só que aquela população era uma população que quem teve o AVC eram os mais velhos, com mais fatores de risco. Então, assim, isso não deixou tão em alerta a comunidade científica. Porém, na Espanha, e principalmente agora em Nova York, o que se observou foi um alto índice de AVC em pacientes mais jovens. Tem um relato que saiu no New England, que é um jornal de medicina bem importante, que lá em Nova York eles relataram 5 casos de pacientes com AVCs em jovens. A paciente mais jovem tinha 33 anos e nenhum fator de risco para AVC. E aí foi confirmado Covid nesses 5 casos. Né? Então, realmente, uma coisa que tem deixado todo mundo em alerta. Em relação ao que você falou, né? O abuso de álcool, drogas, realmente o que a gente tem visto como relato é uma descompensação de todas as questões psiquiátricas, mentais, pela questão do confinamento. A gente está vivendo uma situação de guerra e de pandemia, né? Então, sem dúvida nenhuma, deixa todo mundo muito mais sensível e vulnerável a todas essas questões emocionais. Doutora Ana Paula, deixa eu dar uma popularizada no meu bate-papo contigo agora, para eu tentar... a gente tem não é um dito, né? Tem algo que eu aprendi não, que eu ouvi falar desde pequeno, que uma pessoa, um homem ou uma mulher que corre, se tiver um infarto até os 40 anos de idade, isso é o que a gente ouviu falar, dificilmente ele escapa desse infarto e ele acaba falecendo, né? Porque diz que o infarto com seres humanos até os 40 anos é muito perigoso. No AVC também tem isso aí, quanto mais jovem a pessoa, se ela tiver um AVC, é mais perigoso ela não conseguir sair ilesa desse problema, doutora? Júlio, é muito importante esse espaço que você está dando para a gente falar sobre o AVC, porque, não, isso não é verdade, tá? AVCs em pessoas mais jovens não têm uma mortalidade maior do que o das pessoas mais velhas. Certo. Não existe. E no caso da parada cardíaca, isso é verdade ou também não? É um mito isso? A parada cardíaca é que assim, se for um infarto, o infarto ele tende a ser mais fulminante, sim, em pessoas mais jovens, tá? Agora, em relação ao AVC, o que é importante a gente dizer é que em qualquer sinal, de 3 sinais que eu vou dizer para vocês, é super importante que se procure imediatamente o serviço de saúde, ou diretamente para o pronto-socorro, ou ligar SAMU 192. Quais são esses 3 sinais? É a escala de Cincinnati que a gente chama. Primeiro sinal, você dá um sorriso e vê se de repente algum lado entorta a boca, enfim. Segundo sinal, eleva os 2 braços. Se não conseguir manter um dos braços elevados por 10 segundos, é o segundo sinal. Terceiro sinal, você tenta falar uma frase e se você não conseguir repetir uma frase corretamente, a linguagem está cometida, é o terceiro sinal.
Essa escala, Júlio, é uma escala muito sensível, utilizada ao redor do mundo todo, como atenção pré-hospitalar do AVC. Se eu tiver um dos 3 sinais alterados, eu tenho mais de 70% de chance de estar diante de um AVC. Se eu tiver os 3 sinais alterados, cerca de 85% de chance de ser um AVC. Então, essa é uma escala que deve ser amplamente divulgada e realizada, e não é porque estamos diante de uma pandemia que você deve atrasar a sua ida ao hospital, tá? Porque a gente tem observado, não só no Brasil, mas no mundo todo, um atraso, uma demora para as pessoas procurarem o serviço de saúde. E isso tem sido muito ruim, porque existe um impacto direto no socorro e na questão de fazer ou não o tratamento adequado. Eu quero até te fazer uma pergunta em função disso aí. Eu tenho um amigo que ele teve um AVC no Mato Grosso do Sul e ele tem algumas sequelas hoje. A gente percebe uma melhora muito grande nele, mas ele durante um bom tempo ele estava andando com uma muleta e estava tendo bastante dificuldade em alguns movimentos. E um dia a gente estava conversando, doutora Ana Paula, ele falou: Júlio, se eu tivesse ido num hospital, quando eu já comecei a sentir os primeiros sintomas do AVC, provavelmente eu não teria ficado como eu estou hoje. Ele falou a importância de quando você começa a manifestar algum sinal que algo está acontecendo no seu corpo e você rapidamente procurar um atendimento médico, um atendimento hospitalar, vai influenciar muito nas sequelas do AVC. Está correto isso, doutora? Está perfeito. E isso é um dos maiores trabalhos que a gente faz de conscientização. Por quê? Foi autorizado no Brasil, no resto do mundo pouco antes, mas no Brasil desde 2012, tá? Um tratamento que se chama trombólise. O que é isso? É uma espécie de um remédio que dissolve o coágulo, vamos dizer assim, para todo mundo entender. Só que esse remédio, ele tem um tempo, é o delta-T que a gente chama, né? Ele tem que ser introduzido no sangue em até 4 horas e meia do início dos déficits, dos sintomas neurológicos. Por isso que é tão importante o socorro rápido. Então, se eu tiver um sintoma de AVC, eu não devo ficar em casa esperando melhorar sozinho, porque não vai melhorar. E pior, você perde a chance de receber essa medicação Sim. que pode te deixar sem sequela, pode salvar a sua vida. Aí está aquele lance da gente estar com uma dorzinha, não, deixa para depois, isso passa. Doutora, para a gente fechar o nosso bate-papo, repete para a gente, por favor, esses sinais que você falou para a gente, desses 3 principais sinais do AVC, que eu acho isso muito importante nesse momento que a gente está vivendo hoje, doutora. Sem dúvida. É a escala, então, de Cincinnati, então vamos lá. Primeiro sinal, eu dou um sorriso e, de repente, eu não consigo mexer de um lado, a minha boca torta um pouquinho. Primeiro sinal. Segundo sinal, elevo os 2 braços por 10 segundos, se eu não conseguir deixar um e o outro cair. Terceiro sinal, eu repito uma frase. Eu peço, então, para quem está do meu lado, repetir uma frase. Por exemplo, hoje está chovendo. Qualquer frase. Se eu tiver dificuldade em falar essas palavras, é o terceiro sinal. Então, um dos 3 sinais alterados, eu posso sim estar diante de um AVC. E aí, se você detectar isso, corre para um hospital, independentemente da Covid. SAMU, a melhor forma, tá, o que a gente orienta é SAMU 192. Tá. Porque o SAMU está totalmente treinado e sabe para onde ele tem que te levar e tem esse remédio que eu falei específico. Então, liga para o 192 para o SAMU. 192 sempre. Doutora Ana Paula, você está onde? Está em São Paulo? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, como é que está o sistema hospitalar aí na sua região, doutora? Como é que está? Está bem lotado? Como é que está? Aqui no ABC a gente tem uma vantagem de ter um grande número de leitos hospitalares, de UTI. Foi criado aqui recentemente um hospital de campanha em Santo André, e já estou sabendo de outros que estão em construção. São Bernardo, o prefeito está inaugurando um outro hospital de urgência. Então, aqui no ABC, a questão de número de leitos, por enquanto, está sob controle. Mas temos observado um grande número de casos nos últimos 15 dias, tá? Tanto na rede pública, no SUS, quanto no privado. Então, realmente, a curva epidemiológica, ela deu uma explodida esses últimos dias. Tá certo. Muito bem. Betinho, vem comigo para cá,
Que eu vou encerrar com a doutora Ana Paula olhando aqui no nosso telão, pode ser? Agradecer a doutora Ana Paula Pinha pelo bate-papo com a gente aqui, extremamente elucidatório esse bate-papo contigo, doutora Ana Paula. Obrigada, Júlio. Foi um prazer ter esse espaço que é tão importante a gente falar sobre educação em AVC. Aproveitar e despedir também, divulga para os seus familiares o nosso programa aqui no Mundo Esporte, todos os dias às 2 horas da tarde, ao vivo, tá bom, doutora? Com certeza, agora vai todo mundo te assistir, meus pacientes todos. Obrigado, doutora. Forte abraço para vocês. Obrigada. Aí, tá? Beijão, tchau, tchau. Esse é o nosso Vivo Esporte. Vamos de mais uma matéria aqui, Stefano, dá tempo? Estamos encerrando? Então, chegou ao fim. Quero agradecer a você imensamente pelo carinho da nossa, de nos ter em sua companhia todos os dias a partir das 2 horas da tarde. Muito obrigado à nossa equipe aqui também do Vivo Esporte. Amanhã, se tudo correr bem e Deus quiser, estaremos juntos às 2 horas da tarde com muito mais informação, entretenimento e bate-papo para você. Tenha uma boa tarde, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, Brasil!